A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Chegamos à última lição do primeiro trimestre de 2023. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos, o Senhor que tem o controle de toda a raça humana. Por isso, Deus, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, porque a obra é tua, não é dos homens. E que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, impactar a cada um, meu Deus, que participou desse trimestre, que eles sejam avivados para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Neste trimestre, estudamos na lição 1, o avivamento espiritual, lição 2, o avivamento no Antigo Testamento, lição 3, o avivamento no Novo Testamento, lição 4, o ministério avivado de Jesus, lição 5, o avivamento na vida da igreja. Lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Lição 7, Estevão, um mártir avivado. Lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Lição 10, o avivamento na vida pessoal. Lição 11, o avivamento e a missão da igreja. Lição 12, vivendo no Espírito. E lição 13, aviva ao Senhor a tua obra. Espero que todos que acompanharam esse primeiro trimestre de 2023, avivamento, aviva a tua obra, que Deus possa realmente acender a chama pentecostal em cada coração para darmos continuidade à obra evangelizadora que o próprio Jesus nos deu a ordenança. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Lição 13, 26 de março de 2023. Aviva ao Senhor a tua obra. Texto áureo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Verdade prática: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Ou seja, a obra é de Deus, não é dos homens, é de Deus. E se Ele te chamou, não se preocupe, não ouça a voz dos inimigos. Responda: estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Por isso, continue. Que você possa realmente ser avivado depois desse trimestre maravilhoso para realmente fazer a obra de Deus. Amém? Leitura bíblica em classe se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo de 1 ao 2 e o versículo 16 até o versículo 19. Introdução: encerraremos esse trimestre com um clássico texto do profeta Abacuque. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Palavra-chave: aviva, ou seja, o Senhor irá avivar a igreja na terra. A igreja que estava morta, que estava morrendo, ela vai reviver. Depois desse trimestre, eu creio que o Senhor vai realmente avivar a igreja brasileira, a começar de cada um de nós, para que o nome de Jesus seja glorificado. Tópico 1. O clamor pelo avivamento. Parágrafo 1. A intercessão angustiada do profeta. Parágrafo 2. A aparente indiferença de Deus. E parágrafo 3, a resposta pronta de Deus. Para a gente compreender essa lição, eu vou estar lendo na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, Abacuque capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 4, para a gente entender o contexto do qual o profeta estava vivendo. E está escrito:
Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. A queixa de Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei, pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fizeste ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Parece até que estamos lendo um jornal na atualidade. A história mais uma vez se repetindo, só muda os personagens. Nos dias de Noé também foi assim. A terra estava realmente corrompida. O Senhor envia Jonas para pregar, mas ninguém deu ouvido. E nos dias do profeta Abacuque não foi diferente. Os dias atuais, claro que estamos vivendo um contexto muito parecido, ou talvez até mesmo pior, momentos piores do que nos dias do profeta Abacuque. Mas nesse contexto, o povo de Israel, o povo, a nação eleita, abandonou o Senhor, desobedecendo, não tendo mais temor, buscou a idolatria, os maus caminhos, a promiscuidade, a prostituição, a idolatria, as coisas abomináveis aos olhos de Deus. E o Senhor usou o profeta Ezequiel, Isaías, Jeremias e os demais para avisar sobre um futuro juízo. Mas o povo era a casa rebelde. E eles não ouviram a voz dos profetas. O profeta é boca de Deus. Ele transmite a mensagem que ele recebe de Deus para o povo, para os líderes. Só, no caso, Abacuque estava vivendo a profecia se cumprindo, ele estava presenciando os caldeus e a Babilônia entrando em Judá, como a punição de Deus para uma vida de impiedade que o povo de Deus estava vivendo, e o profeta começa a questionar, a se queixar diante de Deus. E Deus, que é um Deus de relacionamento, ouviu a queixa do profeta e respondeu ao profeta. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudessem ser vista até quem passasse correndo. Abacuque capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3. Abacuque capítulo 2, versículo 4. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. O justo viverá pela fé. A fé está falando sobre a fidelidade com Deus Todo-Poderoso. E muitos ali estavam nesse propósito de continuar fiel a Deus, mesmo em meio às tribulações, às perseguições. Muitos estavam sendo fiéis a Deus. Porque o ímpio, por mais ele achar que ele vai prevalecer, mas o juízo de Deus chegará. E ele não vai prevalecer, porque quando Deus fala, ele garante, ele cumpre. Assim como ele cumpriu nos dias de Abacuque, ele irá cumprir na nossa geração. Tópico 2, o avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Ou seja, precisamos de iniciar o avivamento espiritual ouvindo a palavra de Deus. Porque está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nós
só iremos conseguir ser fiel a Deus se continuarmos dando ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. É viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12 em diante. Então, para que haja um avivamento, precisamos ouvir a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. E guardar no coração e praticar. Porque não basta somente ouvir. Abacuque ouviu, guardou e praticou. Da mesma forma, nós temos de fazer. Ouvir, guardar e praticar. Parágrafo 2. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Salmos 111, verso 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. Então, temor está sinalizando que você conhece a palavra e, por conhecer a palavra, você teme e se desvia do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8, o Senhor dá testemunho de Jó, sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Jó tinha essa qualidade que o próprio Deus testemunhou. Então, que nós possamos temer a Deus. Por que iremos temer a Deus? Porque iremos ouvir a palavra, guardar, praticar, e aí nós iremos nos desviar realmente do mal. Porque o inimigo quer o tempo todo nos levar para o pecado. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, começamos a temer. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Parágrafo 3. O clamor pelo avivamento. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Em segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra. Em terceiro, pediu para que Deus lembrasse da sua misericórdia na sua ira. O profeta Abacuque se coloca como um intercessor daquela nação e começa a apresentar a Deus pedindo misericórdia pela sua restauração, pela restauração de Judá. E que eu e você possamos tomar atitude como o profeta também Abacuque tomou. Porque no dia de hoje nós também estamos perguntando, temos várias queixas. Por que, Senhor? Por que isso? Como? Será que o Senhor não está vendo? Mas a resposta de Deus foi, espere, que o meu tempo vai chegar. Não vai tardar. Tópico 3, avivamento, questão de vida ou de morte. Parágrafo 1, o clamor pela misericórdia de Deus. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. O profeta estava suplicando porque sabia que aquele momento era um momento de juízo. E ele estava clamando por misericórdia. Ou seja, ele estava lembrando ao Senhor que o Deus Todo-Poderoso, ele é infinito em misericórdia. Mas chegou o tempo da ira de Deus. E quando chega o tempo, porque Deus é longânimo, ele vai dando, tendo paciência. Por que Jesus não voltou ainda? Porque ele está tendo um tempo, ele está sendo longânimo, mas chegará o dia. Jesus vai voltar.
E nós temos de estar vigiando, porque o juízo virá. Hoje nós estamos no tempo da graça, da justiça, onde Jesus é o nosso advogado. Mas chegará o dia do juízo. E o juiz é o Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso será o juiz. Ele não vai receber propina, nem barganha, nem vai se vender, porque ele é o justo juiz. Parágrafo 2. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. O profeta Abacuque estava realmente clamando por misericórdia, porque se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, na sua vida, na vida do povo de Judá, com certeza estávamos destruídos. Mas, glória a Deus, que a misericórdia me alcançou, te alcançou, alcançou também a Judá, irá alcançar a todos que realmente se arrepender dos seus pecados. Parágrafo 3. Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Governos querendo legalizar o aborto, o furto, as drogas, com as suas ideologias de gênero, o casamento gay, e o pior é algumas igrejas que se diz igrejas, as igrejas inclusivas, aceitando toda a depravação moral, abominações, mas eles dizendo e ensinando que Deus ama a todos e não faz distinção. Bem verdade, Deus ama a todos, mas para vir para Jesus, para o reino de Deus, tem de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Evangelho significa renúncia diária. E nós precisamos clamar: aviva, ó Senhor, a tua obra, porque a obra é de Deus, mas não só há igrejas inclusivas, como também a teologia da prosperidade que tem tomado conta das igrejas, os mercenários, as filosofias humanas, os pastores políticos se infiltrando na igreja do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 ao 3, observe que a Bíblia é verdadeira e não só verdadeira, mas atual. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. O apóstolo Pedro está sinalizando que houve e haverá. E não está sendo diferente. Nos dias de hoje, igreja inclusiva, onde você vê várias depravações, abominações diante dos olhos de Deus, mas eles acham que Deus é amor e não é justiça. Como eu sempre falo, manda quem pode, obedece quem não lê a Bíblia. Muitos estão introduzindo heresias, que é o desvio da verdade, para realmente levar muitas pessoas à perdição. Mas que nós possamos
como o profeta Abacuque, ouvir a palavra de Deus para clamar por misericórdia e pedir o avivamento na obra do Senhor, porque Jesus vai voltar. O hino da harpa cristã 300. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá a luz da manhã raiar. O profeta inicia se queixando e finaliza com a esperança. Não podemos deixar morrer a fidelidade a esse Deus Todo-Poderoso, porque o justo viverá pela fé. Conclusão: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos dias do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Que Deus possa acender uma chama pentecostal em nossas vidas. Começando pela leitura da Bíblia. Que venhamos realmente ouvir a palavra, dar crédito, colocar no nosso coração, praticar, para que nós venhamos viver um avivamento espiritual genuíno pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Você que ficou nesse trimestre, eu espero que você tenha sido edificado, avivado para a glória do nome de Jesus. Se não é inscrito, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar esse estudo por diversos grupos. Conto contigo, assim como Abacuque se levantou como intercessor para clamar em favor do povo de Judá, da mesma forma, se levante como um intercessor pelo nosso Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Deus irá avivar as igrejas brasileiras, Deus irá avivar o nosso Brasil, Deus irá avivar cada pastor, a cada dirigente, a cada crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo trimestre, que será uma bênção também. Deus abençoe! Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Um avivamento.